olhando um pouquinho assim, as gravações, vocês já fizeram todo, claro, um estudo, né, de onde vai ser feitas as gravações, os locais. Já. E quais partes vocês já definiram? Quais partes aqui vai ser Chapecó, vai ser Rio Grande do Sul? Onde que vocês conseguiram identificar que tem essa... Serviços leves e com Osney. Nós temos as locações já pré-definidas. Perfeito. Chapecó. Uhum. Nós temos Xanxerê, onde deverá ocorrer grande parte das gravações. Nós temos uma fazenda onde tem uma casa, onde servirá de set de gravação. A gente está vendo a possibilidade de filmar em Vargião, Faxinal dos Guedes, todo o oeste de Santa Catarina, talvez até São Miguel do Oeste, a gente pensou numa cena. Concórdia. Alto da Serra. Alto da Serra. Que é onde a Alfa teve a primeira filial. E onde ele se estabeleceu e também. E onde ele tinha casa de comércio. Os pais, né? Ele junto com os pais. Certo. Antes de começar a cooperativa. Olha só. E acredito que a gente vai filmar no Rio Grande do Sul, Erechim. Nós temos uma cena na cidade, na praça, né? Onde ele vendia banana nos anos 45, 46. Olha vendia bananas embrulhadas num jornal que tem 100 e poucos anos. Foi jornaleiro. Foi jornaleiro? Sim. Que loucura, hein? Ele tinha o sangue comercial desde a infância. Porque ele foi meio que quase expulso de casa uma época. Né? Ele aprontava muito. Ele não gostava de estudar, de prova. Não. Ele não gostava de estudar. Eu conversei com um tio dele, que está com quase 100 anos, que mora em Barão de Cotegipe, no Rio Grande do Sul. E esse tio dele relatou, numa conversa que nós tivemos lá com a família, que o Auri não gostava de estudar. Ele gostava de jogar futebol com os amigos. E ele era muito leal no futebol. Ele era parceiro. Parceiro. Era um amigo dos amigos, enfim, tinha muita fidelidade aos amigos. E desde criança ele tinha essa visão cooperativista. Nós vamos pegar 5 cachos de banana para vender. Um cacho vai ficar para você, outro para o outro amigo, para outro. E quando nós vender todos eles, nós vamos dividir os valores para que ninguém saia perdendo. Mas todo mundo tem que trabalhar. Ele tinha o quê? 11 anos, 12 anos. E ele fazia isso. E a casa onde ele viveu em Erechim ainda está lá em pé, a casa onde ele morava. Então a gente já está praticamente as locações definidas. Assim. Vai ter cenas em Porto Alegre, nós vamos ter que ir até Porto Alegre fazer uma cena com um caminhão. A gente vai ter que rodar uma cena lá na usina do gasômetro, que foi o lugar onde ele, na verdade, ele passou a lua de mel. Casaram, no dia seguinte ele foi para Porto Alegre levar uma carga. Ele dirigia era motorista. Ele queria mostrar as terras dele, que era aqui mais perto aqui, né? E foram a Porto Alegre. E foram até Porto Alegre. E lá na usina do gasômetro ele descarregou, ficaram 2 ou 3 dias esperando, e aí depois eles vieram por Canela, Gramado, enfim. E a gente quer reproduzir essa cena lá na usina do gasômetro, lá no local. Então são locações assim bem específicas, né? Que a gente vai ter. E claro, temos locações na Itália, onde eles vieram. Nessa configuração toda, o Mário Lansnaster, falecido já, que também presidiu a Cooperalfa depois do Auri e depois passou o bastão para o seu Romeu Betti, ambos terão personagens, né, no filme, né? Olha essas que duas legal. Figuras também vão atuar. Que são figuras importantíssimas também para o desenvolvimento. Porque houve um translado de valores que foram erguidos, né, que foram praticados desde o começo, como a justiça, como a lealdade, como a honestidade, enfim, vai. Um pacote que isso não se dissipou ao longo do tempo. E toda essa massa humana que hoje comemora o bom e forte cooperativismo se deve a esses valores. Então, essas figuras, né, principais, né, que foram replicadas. Que foram, digamos assim, até indicadas pelo próprio seu Auri ou apoiadas por ele, né, também estarão no filme. Que legal. Eu acho que não tem como falar da história do Auri sem deixar de falar de Mário Lansnaster. É impossível. Perfeito. E é impossível falar de Auri e Mário Lansnaster e não falar de Romeu Betti. Não tem como. Essas personalidades, elas incorporaram aquilo que o Auri carregava. O seu Mário incorporava. Eu não conhecia Auri pessoalmente, o Jumir conviveu com ele. Eu não conhecia. Mas o pouco que eu ouço falar, o pouco que eu convivi com o seu Mário, era o mesmo estilo. O seu Mário dizia que o porco era milho que caminha.
Coisas assim. Tipo, uma frase assim valorizando o cereal, impacta. Né? Valoriza a proteína, mas valoriza o cereal. E valoriza o produtor que todo precisa. Mundo. Todo mundo Porco precisa. e milho que caminha. É uma das frases, mas foram Sim. milhares, foram centenas. E o seu Bete também, o pouco que eu convivi com ele desde a instalação da Cooperalfa, principalmente quando foi para Erechim, que a gente teve mais contato, é aquela pessoa que você encontra no corredor e ele conversa com você como se você... Sabe, pessoa simples. Essa simplicidade você tem que carregar até a morte. Eu sempre digo isso. A simplicidade e a humildade tem que ser carregada até a morte. Porque são a simplicidade e a humildade que vão fazer você ser lembrado depois. Porque o arrogante não vai ser lembrado. O arrogante não caminha. Ele fica pelo caminho. Ele morre. Então, assim, eu admiro eles e nós resolvemos fazer esse papel deles em homenagem, não somente a eles, em homenagem à história que eles fizeram dentro do cooperativismo. Que fazem parte. Não tem como a gente negar isso. Perfeito. Nós temos outros personagens também que a gente está desenhando a possibilidade de ter personagens que conviveram, que viveram essa história junto com a lei. Vai ter outros, com certeza terão outros, mas esses outros a gente está em definição ainda porque nós temos que dar um up para o filme agora, nós temos que estar com o roteiro pronto, não o pré, o roteiro pronto, o primeiro tratamento. Aí a gente vai adaptar os personagens que a gente vai retirar e vai colocar. Mas esses são personagens imortais que a gente vai ter que ter dentro do filme, né? Juntamente com o agricultor, é lógico, o pequeno agricultor e aquelas pessoas que fizeram com que o Auri acontecesse na história da Cooperalfa. Por exemplo, um deles é o Setembrino Zanquete. Sem o Setembrino Zanquete, o Auri não existia. A história do Chapecó e do Auri não existiria se não fosse a audácia, eu chamaria de audácia, do Setembrino Zanquete e o temor do Setembrino Zanquete de perder todo aquele dinheiro que uma cooperativa falida estava devendo para o Banco do Brasil. Então ele se obrigou a dizer, Auri, vem cá, você não vai para São Paulo, você vai ficar aqui. E eu tenho um desafio para você. E o desafio veio. O soco na mesa era desnecessário, Zé, mas pode seguir. Mas o soco na mesa faz está no roteiro. Porque o Auri, quando ficava nervoso, ele amassava o cigarro. Amassava o cigarro. Tá bom. Agora você foi bem.